Recentemente, várias marcas diminuíram a gordura dos produtos. O leite condensado, que tinha 6%, agora tem 4%. E o creme de leite, que tinha 17%, caiu para 15%. Mas será que ainda dá para fazer um brigadeiro gourmet com eles? Eu sou a Luana e hoje eu vou te mostrar um ajuste bem simples de fazer para resolver esse problema da falta de gordura e não ficar refém de nenhuma marca. Quanto menor a porcentagem de gordura de um ingrediente, mais seca e açucarada nossa massa vai ficar. Para resolver isso, a gente precisa ajustar a massa com uma outra fonte de gordura, que aqui no nosso caso vai ser a manteiga. Dá para fazer com margarina? Dá também, desde que ela tenha 80% lipídios. Abaixo disso, é melhor não usar. Mas eu recomendo que, se for possível, use a manteiga, porque apesar dela ser um pouquinho mais cara, no custo da receita não vai fazer tanta diferença. Mas a qualidade que ela vai dar para tua receita vai ser muito melhor. Tá, e como que a gente descobre quanta gordura precisa adicionar na massa? Existe uma fórmula bem simples para calcular, mas se tu não gosta de números, não tem problema. Eu vou passar a quantidade certinha de cada massa aqui no vídeo e vou deixar a fórmula na descrição para quem quiser entender um pouquinho mais. Vamos supor que eu quero transformar um leite condensado de 4% para 8% de gordura, usando a manteiga, que é 80% gordura. Aplicando a fórmula, eu cheguei no valor aproximado de 20 gramas para substituir a gordura do leite condensado e 15 gramas para substituir o creme de leite. Somando os dois, eu vou usar 35 gramas de manteiga no total da minha massa. E eu vou mostrar aqui primeiro para vocês como que fica uma massa com um leite condensado de 4% e um creme de leite de 15%, sem nenhum ajuste de gordura. Essa aqui é a massa que eu menos recomendo que tu faça, porque ela não tem a quantidade certa de gordura. Então vai demorar mais para chegar no ponto, vai ficar mais seca e mais açucarada também. Cheguei no ponto de enrolar, então agora eu vou armazenar no plástico e colocar uma etiqueta para depois a gente poder fazer um comparativo final com todas as massas. Para ajustar essa massa e deixar ela com a quantidade certa de gordura, a gente vai adicionar o leite condensado e o creme de leite e mais 35 gramas de manteiga. Fazendo esse ajuste, a massa já vai chegar no ponto um pouquinho mais cedo e ela vai ficar com uma textura melhor, mais cremosidade e mais brilho também por causa da manteiga. Lembrando que isso aqui é um ajuste. O ideal é a gente sempre tentar trabalhar com os ingredientes de melhor qualidade. Mas não é em todo lugar que a gente consegue encontrar um leite condensado integral, um creme de leite com 20% de gordura. Então, se na tua cidade tu não consegue encontrar, fazer esse ajuste aqui pode ser uma ótima opção para brigadeiros gourmet. Agora a gente vai fazer um teste com um leite condensado com 6% de gordura e um creme de leite com 17%, sem nenhum ajuste de manteiga. Essa massa ela é um pouquinho mais ideal do que as anteriores, porque ela já tem mais gordura nos ingredientes originais da receita. Então ela já vai ficar com uma textura um pouquinho melhor. Só que ainda vai faltar um pouquinho de gordura para dar aquela cremosidade perfeita de um brigadeiro. Para ajustar, eu vou adicionar o leite condensado e o creme de leite e mais 20 gramas de manteiga. Aqui a gente já vai ter um ótimo brigadeiro gourmet. Ele vai ser equilibrado em sabor e cremosidade e não vai ficar muito amarelado no final. E se na tua cidade não tem o leite condensado integral, por exemplo, essa aqui é a massa que eu mais recomendo que tu faça. Inclusive, comenta aqui se tu ainda consegue encontrar o leite condensado integral ou já não tem mais na tua cidade. Por último, eu vou fazer a massa ideal de brigadeiro, com um leite condensado integral de 8% de gordura e um creme de leite com 20%. Essa massa não vai precisar de manteiga, porque ela já é ideal. E tem um ponto bem importante aqui. Essa marca específica que eu tô usando tem o creme de leite bem amarelado. Então, no final, essa massa ela vai ficar mais puxada para a cor de um doce de leite. Se não fosse por isso, essa com certeza seria a massa mais clarinha da lista, mais ideal. Então, se tu prefere um brigadeiro mais clarinho, eu recomendo que tu escolha uma outra marca para fazer o teste. Um outro detalhe aqui é que esse creme de leite de 20% que eu encontrei no mercado, que inclusive foi o único, porque tá bem difícil de achar, ele tem o tamanho de lata, que é de 300 gramas. Não é igual aos outros testes que a gente fez com uma caixinha de 200. Isso é bom, porque vai render bem mais, mas a massa também vai demorar muito mais para chegar no ponto, porque o creme de leite é mais líquido. Então, se tu não quiser ficar mexendo por mais tempo, dá para colocar só 200 gramas, que vai dar muito certo. Apesar dessa massa aqui ter as quantidades de gordura ideal, a gente também tem que considerar o valor desses ingredientes. Um creme de leite com 20
20%, como esse que eu tô mostrando aqui, custa 5 vezes mais do que um creme de leite com 17%, que também é uma ótima opção. O leite condensado custa o dobro, e dependendo da aplicação e do teu público, talvez pagar esses valores não faça muito sentido para ti. E é aí que entram os ajustes que eu mostrei antes. Agora eu vou fazer aqui alguns testes para comparar as massas. E para fazer isso eu deixei elas descansando uma semana na geladeira, para a gente conseguir analisar a durabilidade também. Eu vou mostrar as massas aqui, e uma das primeiras coisas que vai dar para notar é o fiozinho que a massa forma. Quanto maior esse fiozinho, mais açucarada e puxa-puxa essa massa tá. Então vai dar para observar bem isso nesse teste que eu vou fazer aqui. A primeira massa que a gente fez, com 4% e 15% sem nenhum ajuste, rendeu só 385 gramas. Vai dar mais ou menos 25 brigadeiros de 15 gramas. E ela chegou no ponto em 14 minutos. Por causa disso, ela acabou ficando um pouco mais pesada que as outras massas. Tirando aqui do plástico filme, dá pra ver que ela gruda bastante, justamente porque não tem a gordura ali pra ajudar. E o fiozinho que ela fez aqui, já dá pra ver que ela tá um pouco mais puxa-puxa. Agora a gente vai comparar com a segunda massa, que é com 4%, 15% e o ajuste de 35 gramas de manteiga. Só de adicionar a gordura, essa massa já rendeu 35 gramas a mais. Ficou com 420 no total. Dá mais ou menos 28 brigadeiros de 15 gramas. Então, só de adicionar a manteiga, a gente já ganhou 3 brigadeiros a mais na receita. Por causa da gordura, ela também chegou um pouquinho antes no ponto, com 13 minutos e meio. E a textura também melhorou. Quando a gente pega com a mão, ela não tá tão pesada. Dá pra notar que ela sai do plástico filme com bastante facilidade, mas ainda assim, quando a gente aperta, ela forma aquele fiozinho puxa-puxa. E claro, podem ter algumas opções melhores pra gente trabalhar com brigadeiros gourmet. Só que a gente precisa trabalhar com os produtos que a gente tem disponível. Então, se na tua cidade só tem o leite condensado com 4%, faz esse ajuste e segue vendendo. E uma dica legal é sempre dar uma olhada nos preços da internet, porque às vezes a gente consegue produtos melhores com um preço um pouco mais acessível. E é aí que de repente tu possa fazer a transição de um leite condensado com 4 para um leite condensado integral. A massa intermediária com 6% e 17% sem ajuste já ficou com uma boa textura. E ela rendeu 405 gramas. Vai dar mais ou menos 27 brigadeiros de 15 gramas. Além disso, ela chegou no ponto perfeito em 12 minutos. Deu 2 minutos de diferença da primeira massa que a gente fez. Então ela vai ficar menos açucarada e seca por causa disso. Mas ainda assim, quando a gente tira do plástico filme, ela sai com um pouquinho de dificuldade porque ainda falta um pouco de gordura. Já a massa de 6%, 17% e o ajuste de 20 gramas de manteiga rendeu 430 gramas, mais ou menos 28 brigadeiros de 15 gramas. E ela chegou no ponto perfeito com 11 minutos e 50 segundos. Quando a gente faz o teste, já dá pra ver que ela tá um pouquinho mais cremosa nas mãos e também mais leve, não é tão densa. Então até agora, só de sentir aqui já dá pra ver que essa é a massa com a melhor durabilidade. Além disso, ela também rendeu mais que as outras. Então, pra mim, esse aqui é o ajuste que mais se aproxima de um brigadeiro gourmet ideal. E eu indico muito, principalmente para quem tá começando e ainda não tem como investir em um leite condensado integral. Já a massa com a quantidade ideal de gordura chegou no ponto em 13 minutos e 25 segundos. E ela só não foi a mais rápida dessa lista por causa dos 300 gramas de creme de leite que eu coloquei. São 100 gramas de líquido a mais na receita. Se eu usasse os 200 gramas, ela chegaria ali na média dos 11 minutos no ponto perfeito, provavelmente. E o rendimento dela é a parte mais absurda, porque ela rendeu quase 100 gramas a mais do que a nossa primeira massa de brigadeiro. Ela ficou com 480 gramas. Rende 32 brigadeiros de 15 gramas. Quando a gente compara com a primeira, dá 7 brigadeiros a mais em uma massa só. E depois de uma semana, dá pra ver que ela ainda não tá apresentando nenhum sinal de cristalização. Ela ainda tá super cremosa e ela nem chega a fazer aquele fiozinho. Ela já se quebra na hora. Mas, como eu falei antes, ela acaba tendo um custo bem mais elevado do que as outras massas. Então, tudo isso a gente vai ter que considerar na hora de comprar os ingredientes e ver o que vai ser mais ideal para o nosso público. Bom, agora eu vou fazer aqui um teste mais sobre o sabor de cada um deles e a textura que eles têm na boca. Esse aqui é o brigadeiro com 4% no leite condensado e 15% no creme de leite, sem ajuste de gordura. Ele é bem doce e já tá com um aspecto um pouco mais cristalizado.
Ele também acaba ficando um pouco mais seco, sabe? Mais pesado, então ele gruda bastante na boca na hora de comer. Esse daqui já é o com 4% e 15% com o ajuste de manteiga que a gente fez. A primeira coisa que dá pra notar é que ele já não é mais tão doce quanto o primeiro. Ele ainda assim tem uma textura um pouquinho mais pesada quando a gente morde, mas não tanto quanto o primeiro. Ele também é mais cremoso e mais equilibrado. Não fica tão seco na boca. Esse aqui é o com 6% no leite condensado e 17% no creme de leite, sem nenhum ajuste de gordura. Ele ainda tá cremoso e também não é tão pesado quanto os últimos dois. O doce também é mais reduzido, mas ainda assim ele tem aquela característica um pouco mais cristalizada porque não teve a correção de gordura. Mas dos três até agora, eu acho que em questão de sabor ele é o melhor. Esse aqui é o brigadeiro com 6%, 17% e o ajuste de 20 gramas de manteiga. Bom, esse brigadeiro aqui, ele já é mais equilibrado. Então, para quem não gosta daquele brigadeiro tão enjoativo, talvez esse aqui seja o melhor. Ele também tá bem cremoso, não tem muitos sinais de cristalização ainda, então é um ótimo brigadeiro. Esse aqui é o brigadeiro com 8%, né, o leite condensado integral, e o creme de leite com 20% de gordura. E dá pra ver que ele ficou bem mais escurinho, justamente por causa daquela questão da marca que eu comentei com vocês antes. Esse brigadeiro aqui, ele quase que se desmancha na boca, sabe? Não é pesado, não tá cristalizado, ele tá bem cremoso. Em comparação a doce, esse e o com 6% e o ajuste ficaram bem parecidos, é um sabor quase que idêntico. E com os ajustes de gordura que a gente fez, dá pra chegar em um ponto bem parecido com esse brigadeiro ideal aqui. Mas claro que é sempre melhor a gente usar já os ingredientes com a porcentagem de gordura correta. Mas também ultimamente é bem difícil achar, né, um leite condensado integral no mercado. Então, se tu não tem como encontrar, os ajustes são uma ótima opção. A conclusão disso tudo é que dá sim para fazer um bom brigadeiro gourmet com esses ajustes. E assim como na vida, na confeitaria a gente precisa aprender a se adaptar com as coisas que a gente tem, sem desespero e sempre pensando em entregar o melhor para o nosso cliente. E comenta aqui qual dessas massas tu já usa ou usaria hoje para vender. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui pra ti.